Então, vamos lá, né? Falando de equação no primeiro grau, porque aqui é o expoente 1, ele define o grau da equação. Nessa situação que eu coloquei, uma equação é como se fosse uma balança de dois pratos, ó, 3x mais 87 desse lado, aqui o zero. Então, eu tenho que deixar variável, ou seja, letra de um lado, número de outro. Então, para a gente resolver, a gente vai ter o quê? Tem 3x igual 87, que está mais, ele vai para o outro lado com a operação inversa, então, se está somando, ele vai subtraindo. Então, o 3 que está multiplicando, ele vai para o outro lado, o contrário. Então, qual é o contrário da multiplicação? É a divisão. E aqui, a gente vai dividir normalmente, né? Comparando o menos do 87 com o mais do 3, já vai dar menos. Aonde esse 3 aqui é mais, eu posso colocar menos nele? Não. O que está fazendo o 3 sair junto do x para o outro lado é a multiplicação, a operação mais forte. Está multiplicando, então ele veio e foi dividindo. Então, 87 dividido para 3, eu vou ter aqui, ó, 8 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 3, 6 para 8, 2. Então, aqui vai restar 27. E 27 dividido para 3 dá 9. 9 que multiplica 3 dá 27. Então, resolvi essa equação. Aqui embaixo tem algumas situações que a gente deve sempre lembrar, certo? Aqui uns exemplos. 2 somado com 5, né? Aqui é a escrita algébrica, né? Ou seja, o texto, né? E aqui é a sentença matemática. Tá? Essa linguagem aqui é a linguagem algébrica, como a gente lê o texto, ó. E essa daqui é a sentença. O triplo de 4, ou seja, é 3 vezes o número 4. O dobro de um número, ou seja, como aqui eu não sei que número é esse, ele está representando esse número pela variável x. O dobro corresponde a eu multiplicar esse valor ou esse número duas vezes. Certo número, ou quem é esse número? X, somado mais 7. E aqui eu tenho um número menos 6. Então, aí para a gente poder ver um pouquinho sobre equação do primeiro grau. Então, a resolução, ó, eu mudei aqui o valor de 123 para 0. Vou dar aqui mais com umas olhadinhas aqui no que mais tem para a gente poder entender. Lá na primeira explicação eu disse que a equação é como se fosse uma balança de dois pratos, né? E aí cada um desses pratos, né? Ele tem essa denominação, né? Primeiro membro à esquerda, né? E o segundo membro à direita. Só para a gente poder entender, né? Os termos que estão no primeiro membro, eles podem ser colocados para o segundo e vice-versa, tá bom? Dependendo da equação para que a gente possa resolver. Aqui nós temos essa situação. Olha só aqui, ó. 2A dividido por 5 mais 1 igual a 7. Essa resolução que está aqui, ó, nos dá a ideia de que esse 1 que está somando, ele vem para cá subtraindo. Vamos lá. Os exemplos anteriores ficaram entendidos? Sim. Os outros também? Sim. Tá. Pois vamos lá. Gente, aqui nós temos uma outra maneira de fazer, né? Eu posso tirar o mínimo, o MMC, tá certo? Ou eu posso fazer dessa forma que aqui está.
o 1 que está somando veio subtraindo, e aí eu tenho 2A dividido para 5 ou sobre 5 igual a 6, que vem daqui, ó, dessa subtração. O 5 que está junto da variável aqui, ó. Agora vamos aqui. O 5 ele está aqui na forma de divisão, não é isso? Aqui. Então eu tenho 2A dividido para 5, igual a 6. Então, o inverso dessa divisão, né? Como se eu tivesse assim, ó. Ou seja, o inverso da divisão é justamente quem? A multiplicação. Então, está dividindo, veio multiplicando. Então, eu tenho 2A igual a 6, que multiplica 5, que é igual a 30. Logo, o 2 que está multiplicando o A, porque aqui está sempre entre um número e uma variável, uma letra, tem a multiplicação. Aqui no X, aqui eu tenho, certo? No próprio 2A, então, é bom te lembrar que um número junto de uma letra de uma variável, há uma multiplicaçãozinha ali no meio deles. Então, o 2 que está multiplicando veio dividindo, e 30 dividido para 2 dá 15. Alguma pergunta? Não. Pois eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a demonstração de como a gente poderia fazer ela tirando o mínimo múltiplo comum, tá? E aí vai ficar o exemplo para a gente poder ver as atividades futuras. Que eu tenho 2A sobre 5 mais 1 igual a 7. Então, como aqui nós temos uma equação algébrica, para a gente tirar o mínimo, eu teria que ter que, pelo menos, aqui, ó, colocar o 1, não é obrigatório, mas a gente coloca aqui para poder determinar o MMC. Então, o mínimo múltiplo comum do 5 e do 1 é o próprio 5. E aqui a gente vai fazer a divisão, ó. 5 dividido para 5 dá 1. 5 dividido para 1 dá 5. E 5 dividido para 1 dá 5. Lembra que o resultado da divisão a gente vai ter que sempre multiplicar, tá? Com o numerador. 1 que multiplica 2A, 2A, mais 5 vezes 1, 5. E 5 vezes 7, 35. Todas as vezes que você fizer isso, ó, resolver uma equação algébrica e tirar o mínimo múltiplo comum, o MMC, esse valor que você usou como mínimo, ele é eliminado. Cancela ele, ele não vai mais servir. A função dele era somente para a gente poder resolver a parte do mínimo e encontrar o numerador, tá? Então, não esquece. Tirou o mínimo de uma equação algébrica, uma equação que tem letras e números juntas, você vai lá e cancela o denominador. Depois disso, ficou o quê? Vai ficar essa parte bem aqui, ó. Essa aqui vai ficar, certo? Então, eu vou ter aqui 2A mais 5 igual a 35. Lembrando que o 5 aqui, ó, não tem letra, então ele vai sair primeiro que o 2. Então, aqui eu tenho 2A igual a 35. Se aqui ele está somando, ele vem subtraindo. O 2A vai ser igual a 35 menos 5 dá 30. Olha aí, ó. 2A igual a 30. E o restante vai ficar aqui, ó. Essa mesma coisa. O A igual a 30 dividido para 2. Dá 15. O A igual a 15. Raniero, Oi. eu só não entendi muito bem como tu fez essa conta aí. Tipo, essa daí da balança eu entendi direito. Agora essa outra que tu fez,
Tipo, o que deu o resultado 35. Certo? Essa é outra maneira de fazer, ó, porque aqui eu estou tirando o MMC. O 2A sobre 5 não é uma fração? Então, eu também fiz uma fração aqui com 1, ó, botei 1 embaixo, e aqui do 7 também. Aí, quem é o mínimo entre o 5 e o 1? É o 5. Aí, eu fui dividindo, ó. Lembra, esse 5 vai dividir esses 3 aqui de baixo. Cinco dividido para 5, 5 dividido para 1 e 5 dividido para 1. A resposta está aqui, ó. 5 dividido para 5 deu 1. 1 que multiplica 2A, 2A. 5 dividido para 1 deu 5. 5 vezes 1, 5. Olha o sinal de igual. 5 dividido para 1 deu 5. E 5 vezes 7, 35. Depois que eu faço isso, que eu tiro o mínimo, esse cara aqui ele não serve mais. Ó. Esse 5 que está embaixo. Vai ficar só o numerador. Tá? 2A mais 5 igual a 35. Este 5 aqui, ó, tá mais, ele passa para o outro lado menos. 2A igual a 30. Aí chegou aqui, ó. Certinho? Tá certo.